Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de português. Por favor, abra o livro na página 82. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a ortografia de palavras com C, um S, dois S e C cedilha, tá bom? Vamos lá. Você já reparou que em língua portuguesa, letras diferentes podem representar o mesmo som? Releia o trecho a seguir e preste atenção ao som representado pelas letras sublinhadas nas palavras destacadas. Vamos lá. Quem tem um cachorro em casa, talvez já desconfie de que eles são muito atentos aos sentimentos de seus donos. Mas reconhecer emoções de um ser de outra espécie, a humana no caso, é uma habilidade muito complexa. E os cientistas queriam testar se realmente os cães tinham essa capacidade. Todas as letras em destaque representam o som de S em início de palavra, como em sapo, sopa, sino, sono, suco. No entanto, algumas dessas palavras são escritas com C, outras com dois S's, outras com C cedilha e outras com o próprio S. Vamos entender um pouco mais sobre os padrões que determinam o uso dessas letras em língua portuguesa? Então, vamos lá. Português, diferente da matemática, algumas coisas, aliás, muitas coisas não envolvem a lógica. São regrinhas. E muitas coisas a gente tem que decorar. Então, a ortografia de palavras nem sempre segue algumas regrinhas. Tem coisas que a gente vai ter que decorar a carinha da palavra e ver com que letra ela é escrita, tá bom? Vamos lá. Número 1. Leia em voz alta as palavras a seguir e depois faça o que se pede. Então, vocês vão ler todas essas palavrinhas em voz alta para que vocês ouçam o som de cada letrinha e vão responder aqui na letrinha A. O que há em comum com a sonoridade, com o som dessas palavras, tá bom? O que elas têm em comum? Letrinha B. Copie as palavras do quadro escritas com dois S's. Letrinha C. Releia as palavras do quadro e responda. Qual é a posição de SS nas palavras? Aparece no começo, no meio ou no fim? Antes ou depois de quais letras? Essa última pergunta, antes e depois de quais letras, é antes de vogal e depois de vogal ou antes de consoante e depois de consoante, tá bom? Não precisa citar exatamente as letras, só se elas são vogais ou consoantes, tá bom? Letrinha D. Agora copie do quadro as palavras com C cedilha. Letrinha E. Releia as palavras que você escreveu na atividade anterior. O que elas apresentam em comum em relação à posição do C cedilha? Então, antes e depois do C cedilha, tem o que nessas palavrinhas? Reparem, tá bom? E letrinha F. Converse com o professor e os colegas e responda. Há palavras em língua portuguesa que começam com dois S ou C cedilha? Vocês já sabem responder isso aí. Existe palavrinha que começa com C cedilha ou com dois S, gente? Todo mundo sabe responder, hein? Vamos agora para o nosso quadro aí. Em língua portuguesa, não existem palavras que começam com as letras SS, pois elas aparecem apenas entre vogais, no meio das palavras. Exemplos: assado, professor e osso. Em língua portuguesa, também não há palavras iniciadas por C cedilha, que aparece apenas no meio de palavra e só pode ser usada antes das vogais A, O e U, certo? Antes de E, antes de E e I, nunca tem C cedilha, tá? Exemplos: açaí, açougue e açúcar. Diante das vogais E e I, usamos a letra C, que também pode representar o som de S em início de palavra, como em sapo ou sopa, e pode aparecer tanto no início como no meio das palavras. Exemplos: ciências, acelga, acerola e cinema, tá bom? Vamos agora para a nossa página 84.
Procure em jornais e revistas palavras escritas com C, S, SS e C cedilha, representando o mesmo som de S quando aparece em começo de palavras, tá? Recorte-as e colhe-as em seu caderno. É S com som de S mesmo, tá? Não pode ser S com som de Z. O som dessas letrinhas aqui, ó. Certo? Então, vocês vão fazer isso e recortar e colar no caderninho de vocês. Em seguida, copie essas palavras na tabela a seguir na coluna correspondente. Atenção, você deve encontrar pelo menos 5 palavras de cada grupo, tá? Então, agora o livro mesmo trouxe a regrinha pra gente. Tem que ter no mínimo 5 palavrinhas com C, 5 com S, 5 com SS e 5 com C cedilha, tá ok? Então, achem as palavrinhas, recortem e colhem no caderno de vocês. E depois vocês vão copiar essas palavrinhas aqui no quadro, distribuindo no lugar correto, tá bom? Qualquer dúvida, crianças, vocês já sabem, é só me chamar. Um beijo, fiquem com Deus.